Olá, e antes de seguir, comente agora. Eu permito, porque permitir é o primeiro passo para que algo novo aconteça. Nada muda quando tudo está fechado por dentro, mas tudo começa a se mover quando você permite, mesmo sem entender exatamente como. Permitir não significa ter certeza, não significa saber o caminho completo, não significa estar pronto. Permitir é simplesmente abrir uma fresta na armadura que você construiu ao longo dos anos. É dar espaço para que o novo encontre uma entrada. É reconhecer que talvez, só talvez, exista uma forma diferente de viver este dia, este momento, esta vida. A resistência é natural, faz parte da sobrevivência, mas quando ela se torna permanente, quando você resiste a tudo o tempo todo, a vida para de fluir e tudo se torna pesado, denso, difícil. Então permita, apenas permita. Não precisa ser grande, não precisa ser dramático. Pode ser apenas um sussurro interno, dizendo sim para a possibilidade de que algo mude, de que você mude, de que este dia seja diferente de todos os outros que vieram antes. Hoje pode ser diferente não porque o mundo acordou melhor, não porque todos os problemas desapareceram, não porque alguém resolveu tudo por você, mas porque existe a possibilidade real de você se posicionar de outra forma diante do dia que começa ou que continua. Isso é revolucionário quando você realmente entende. A maioria das pessoas vive esperando que as circunstâncias mudem para então se sentirem diferentes, para então agirem diferente, para então serem diferentes. Mas a verdade é que as circunstâncias raramente mudam sozinhas, e quando mudam, a mente já está tão condicionada ao padrão antigo que nem percebe a mudança ou sabota o que poderia ser novo. A maioria das pessoas vive repetindo dias parecidos porque repete os mesmos pensamentos logo ao acordar. As mesmas preocupações que já estavam lá ontem e anteontem. As mesmas expectativas de que algo vai dar errado ou de que tudo será pesado, difícil, cansativo. E quando a mente entra nesse ritmo, quando ela liga no piloto automático da negatividade, da preocupação, da antecipação do pior, o corpo acompanha. O corpo não sabe diferenciar entre um perigo real e um perigo imaginado. Para ele, a preocupação com o que pode acontecer mais tarde produz a mesma reação química que uma ameaça presente. Então você acorda e já está em modo de defesa. Já está tenso, já está cansado. O dia já começa exausto antes mesmo de acontecer. Antes de você levantar da cama, antes de qualquer coisa concreta ter dado errado. Mas hoje pode ser diferente se você ouvir isso com presença. E presença não é um conceito abstrato, não é algo místico ou inalcançável. Presença é simplesmente estar aqui, agora, neste momento exato, sem estar com metade da mente no passado, remoendo o que aconteceu, e a outra metade no futuro, preocupada com o que pode acontecer. Não como mais um vídeo passando enquanto você faz outras coisas, não como mais uma informação que entra e sai sem tocar em nada, mas como uma pausa consciente, uma interrupção no automático. Um momento em que você para, respira e realmente ouve. Porque o automático é confortável para a mente, é seguro, é conhecido. A mente adora padrões, adora o previsível, mesmo quando o previsível é sofrimento. Pelo menos é um sofrimento conhecido, mas o automático, por mais confortável que seja, não é transformador. Ele não cria nada novo, ele apenas mantém o que já existe, repete o que já foi, perpetua os mesmos ciclos, as mesmas reações, os mesmos resultados. E se você quer que algo mude de verdade, precisa sair do automático. Mesmo que por alguns minutos, mesmo que por alguns momentos ao longo do dia. Você não precisa resolver tudo hoje. Essa é uma das maiores armadilhas que a mente cria. Ela olha para a lista infinita de pendências, para os problemas que se acumulam, para as responsabilidades que não param de crescer e conclui que você precisa dar conta de tudo agora, hoje, imediatamente.
E quando você acredita nisso, quando você embarca nessa urgência fabricada, o peso se torna insuportável. Você não precisa ter todas as respostas. Pode caminhar sem saber exatamente para onde está indo. Pode dar o próximo passo sem enxergar os 10 seguintes. A necessidade de ter tudo mapeado, de ter todas as garantias, de saber exatamente como tudo vai funcionar antes de começar, essa necessidade paralisa. Ela transforma a vida em algo impossível. Precisa apenas escolher como vai se sentir enquanto caminha. E essa escolha simples e profunda, faz mais diferença do que você imagina. Porque quando você muda o estado interno, quando você decide conscientemente que não vai entrar no modo de sobrevivência, que não vai se deixar dominar pela ansiedade, que vai respirar e se ancorar no presente, o dia responde de outra forma. Não magicamente, não instantaneamente, no sentido de que tudo se resolve sozinho, mas na forma como você percebe, como você reage, como você atravessa cada situação. As situações não mudam instantaneamente, os problemas não desaparecem porque você decidiu se sentir diferente, mas a forma como você lida com elas muda completamente. E isso muda tudo, muda a qualidade da sua experiência, muda as decisões que você toma, muda o impacto que as coisas têm sobre você, muda a energia que você carrega. Talvez você tenha acordado com um peso no peito. Aquela sensação difusa de que algo está errado, mesmo sem conseguir nomear exatamente o quê. Uma sensação de preocupação que não tem objeto definido. Apenas está ali, presente, constante. Uma sensação de pressa, de que você está atrasado mesmo sem saber para onde deveria estar indo. Uma cobrança interna que começa antes mesmo de você abrir os olhos. Talvez o dia tenha começado como tantos outros, com os mesmos pensamentos circulando, as mesmas tensões no corpo, o mesmo cansaço que parece nunca ir embora completamente. Mas nada obriga você a continuar exatamente no mesmo estado. Essa é a verdade libertadora que muitas vezes esquecemos. Você não está preso ao estado em que acordou. Você não está condenado a carregar esse peso o dia inteiro. Você pode escolher, a qualquer momento, fazer diferente. Você pode escolher respirar um pouco mais fundo agora. Pode escolher desacelerar o pensamento que corre desenfreado. Pode escolher não alimentar a primeira preocupação que surgiu, não dar a ela toda a sua atenção e energia. Essas pequenas escolhas, que parecem insignificantes no momento, são elas que constroem um dia diferente. São elas que criam uma vida diferente ao longo do tempo. Hoje pode ser diferente, porque você não é obrigado a carregar tudo ao mesmo tempo. A mente adora fazer isso, adora pegar todos os problemas, todas as responsabilidades, todas as preocupações possíveis e empilhar tudo em cima de você agora. Mas você não precisa carregar o peso do ano inteiro hoje. Você não precisa resolver em um dia o que levou meses ou anos para se construir. Você não precisa viver o dia inteiro agora, neste momento. Só precisa viver esse momento. Só precisa dar conta deste exato instante. O resto se organiza depois. O próximo passo fica claro quando você dá o atual. A próxima decisão fica mais fácil quando você não está tentando tomar 50 decisões ao mesmo tempo. A mente gosta de antecipar problemas. É função dela. É para isso que ela evoluiu. Para manter você seguro, identificando perigos antes que eles aconteçam. Mas o corpo vive no presente. O corpo está sempre aqui, agora. E quando você traz a atenção para o presente, quando você sai do turbilhão mental e volta para as sensações do corpo, para a respiração, para o momento atual, a ansiedade perde força. Ela se alimenta do futuro, do que pode acontecer, do que você imagina que vai dar errado. No presente, muitas vezes, está tudo bem. Neste exato momento, enquanto você lê ou ouve isso, provavelmente está tudo bem. Você está respirando, você está vivo, você está aqui.
Existe uma força silenciosa em escolher começar de novo no meio do dia. Muitas pessoas acreditam que se o dia começou mal, ele está perdido. Se amanhã foi difícil, o resto será consequência. Se algo deu errado cedo, é sinal de que tudo vai desandar. Mas isso não é verdade. Você pode mudar de direção a qualquer momento. Pode escolher mudar o tom interno mesmo depois de algo já ter dado errado. Mesmo depois de ter reagido de forma que não gostou. Mesmo depois de ter se perdido nos pensamentos negativos. O dia não está perdido porque algo saiu do esperado. Ele só segue a direção que você escolhe dar a partir daqui. Cada momento é um novo começo. Cada respiração consciente é uma oportunidade de recalibrar, de escolher diferente, de mudar o rumo. Você não precisa esperar até amanhã para tentar de novo. Pode começar agora, pode perdoar a si mesmo pelo que aconteceu há 5 minutos e escolher agir diferente nos próximos 5. Você pode se tratar com mais gentileza hoje. Essa é uma revolução que acontece silenciosamente, mas que transforma tudo. A forma como você fala consigo mesmo, o tom que usa nos diálogos internos, as palavras que escolhe quando erra ou quando não corresponde às próprias expectativas, tudo isso cria a realidade interna que você habita. Pode falar consigo mesmo de forma mais respeitosa, como falaria com alguém que você ama e que está passando por dificuldades. Pode parar de se cobrar por não estar onde gostaria, de se punir por cada imperfeição, de se criticar sem pausa. Cada vez que você se trata com dureza, cada vez que usa aquele tom cruel consigo mesmo, você repete o mesmo padrão. Você reforça a crença de que você não é suficiente, de que você precisa ser diferente para merecer gentileza, de que só quando você finalmente conseguir, você poderá se respeitar. Mas essa é uma armadilha sem fim, porque a linha de chegada sempre se move, o suficiente nunca é alcançado. Cada vez que você se trata com compreensão, cada vez que reconhece que está fazendo o melhor que pode com os recursos que tem agora, você cria algo novo. Você cria espaço para mudança real, para crescimento que não vem da autopunição, mas da autoconsciência compassiva. Hoje pode ser diferente porque você não precisa provar nada para ninguém. Essa pressão constante de demonstrar valor, de validar sua existência através de conquistas, de mostrar que você é produtivo, eficiente, bem-sucedido, ela esgota. Você não precisa corresponder a expectativas externas o tempo todo. Não precisa viver para a aprovação alheia. Não precisa se comparar com a versão editada da vida de outras pessoas que você vê nas redes sociais, nas conversas superficiais, nas aparências que todos mantêm. O seu ritmo é válido. O seu processo é legítimo. O seu tempo é o seu tempo. E reconhecer isso, realmente aceitar isso, traz um alívio profundo. Permite que você pare de correr uma corrida em que a linha de chegada não existe, em que você nunca será rápido o suficiente porque está competindo com fantasmas, com padrões impossíveis, com expectativas que ninguém de fato consegue sustentar. Enquanto você ouve, enquanto você lê, permita que essa ideia se instale. Não é o dia que define você, é você que define como vive o dia. Essa inversão de perspectiva é poderosa. Ela é a diferença entre ser vítima das circunstâncias e ser participante ativo da própria vida. Durante tanto tempo fomos ensinados a acreditar que somos resultado do que acontece conosco, que nossa felicidade, nossa paz, nosso bem-estar dependem de fatores externos se alinharem, mas isso coloca todo o poder fora de você. Isso faz de você refém de coisas que não pode controlar. E quando o controle está fora, o peso aumenta, a impotência cresce, a ansiedade se torna crônica. Mas quando você entende, verdadeiramente entende, que grande parte da sua experiência não é determinada pelos fatos, mas pela forma como você se relaciona com os fatos, tudo muda. Essa inversão de perspectiva devolve o controle para dentro,
E quando o controle volta para dentro, não no sentido de controlar tudo o que acontece, mas de escolher como você responde, o peso diminui, a liberdade aparece. A vida se torna mais leve mesmo quando as circunstâncias continuam desafiadoras. Você pode escolher olhar para as situações com mais calma. Pode treinar o olhar que não entra imediatamente em pânico, que não transforma todo o problema em catástrofe, que não reage a tudo com a mesma intensidade. Pode escolher responder em vez de reagir. E essa é uma distinção fundamental. Reagir é automático, é inconsciente. É deixar que o padrão antigo assuma o controle. Responder é consciente, é pausar, mesmo que por um segundo antes de agir, é escolher a partir de um lugar mais centrado. Pode escolher não se envolver emocionalmente com tudo. Nem tudo merece a sua energia emocional completa. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem toda opinião alheia precisa ser internalizada. Nem todo problema precisa se tornar uma emergência. Essas escolhas parecem simples quando descritas assim, podem até parecer óbvias, mas são elas que criam dias mais leves, decisões mais claras e resultados diferentes ao longo do tempo. São essas escolhas aparentemente pequenas, repetidas com consistência, que constroem uma vida diferente. Hoje pode ser diferente se você se permitir confiar um pouco mais. Confiar não num sentido ingênuo, não num sentido de ignorar os desafios ou fingir que tudo é fácil, mas confiar que nem tudo depende do seu esforço extremo. Confiar que você não precisa forçar cada porta, controlar cada variável, prever cada possível problema. Confiar que algumas coisas se resolvem quando você não força, quando você dá espaço, quando você permite que o processo aconteça. Há uma sabedoria em saber quando empurrar e quando recuar, quando agir e quando esperar, quando esforçar e quando confiar. E muitas vezes vivemos no extremo do esforço constante, da luta permanente, da tentativa de controlar tudo. Confiar que você não está atrasado, mesmo quando parece que todos ao redor já chegaram onde você ainda tenta chegar. Você está no tempo que precisa estar. Cada pessoa tem seu ritmo, seu processo, suas lições específicas. Comparar seu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa é injusto e inútil. Você está exatamente onde precisa estar para aprender o que precisa aprender agora. Talvez hoje não seja perfeito. Provavelmente não será. Talvez ainda haja desafios pela frente, tarefas que você preferiria não fazer, responsabilidades que pesam, conversas difíceis, momentos de dúvida. Mas perfeição nunca foi o objetivo. Perfeição é uma ilusão que nos foi vendida, um padrão impossível que serve apenas para nos fazer sentir inadequados. Presença é o objetivo. Estar aqui, realmente aqui, vivendo este momento, em vez de estar perdido em pensamentos sobre outros momentos. E quando você está presente, quando você traz a consciência para o que está acontecendo agora, você atravessa o dia com mais clareza, menos desgaste emocional, mais capacidade de discernir o que realmente importa. Você para de desperdiçar energia com preocupações que nunca se materializam, com brigas imaginárias, com cenários catastróficos que sua mente cria, mas que raramente acontecem. Leve essa sensação com você ao longo do dia. Não como uma obrigação de estar bem o tempo todo, não como mais uma cobrança na lista de cobranças que você já tem, mas como um lembrete gentil de que você pode escolher de novo sempre que precisar. Você vai esquecer, você vai se perder nos pensamentos, você vai voltar para o automático. Isso é normal, é humano, é esperado. Mas sempre que perceber, você pode pausar e recomeçar. Não precisa se criticar por ter esquecido. Apenas volte, respire, escolha de novo. Cada vez que você percebe que saiu do presente e conscientemente volta, você está treinando a mente, está criando novos caminhos neurais, está se tornando mais hábil em estar presente. E isso é uma prática, não uma conquista única.
É algo que se cultiva dia após dia, momento após momento. Hoje pode ser diferente porque você escolheu ouvir. E ouvir de verdade, ouvir com presença, com abertura, com disponibilidade para que algo toque você, já é uma forma de mudança. Não é a mudança dramática que a mente às vezes espera, não é a transformação instantânea que seria conveniente, mas é o início, é a semente, é o sim para a possibilidade. E tudo começa com esse sim. Tudo começa quando você permite, quando você abre espaço, quando você reconhece que talvez exista outra forma. O resto se desdobra a partir daí. Não precisa forçar, não precisa ter pressa, apenas continue permitindo, continue escolhendo. Continue voltando para o presente sempre que perceber que se perdeu. E observe, com curiosidade e sem julgamento, como as coisas começam a se mover, como a vida responde, como você se transforma de formas que nem consegue antecipar agora. Hoje pode ser diferente, e amanhã também, e depois de amanhã. Cada dia é uma nova oportunidade, cada momento é um novo começo. Você não está preso ao que foi, você pode escolher diferente agora.